Amada igreja, a paz de Cristo, nesta sexta-feira, neste dia 20 de setembro de 2019, o Espírito Santo de Deus nos manda falar para a amada igreja sobre a maldição hereditária de Adão, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus, ao criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus criou o homem para ser perfeito, amados. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o fôlego da vida, ou seja, o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Porém, Deus criou Adão do pó da terra, criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Como? E ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Portanto, ali estava a Trindade formando, constituindo o homem. Por isso, o homem é feito em espírito, alma e corpo, a semelhança da Trindade. E Deus sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. Adão, ele, depois disso, amados, Deus dá autoridade ao homem, tanto que até a criação do homem, tudo que Deus criou, ele usava o termo, conforme está escrito aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora, depois que ele cria o homem, ele vê que tudo é muito bom. Olha aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto, e nisso ele já tinha criado o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Mas o homem peca, Adão dá voz a Eva, Eva deu ouvidos à serpente, Adão dá ouvidos a Eva, ele cai na tentação de Eva, pois Eva leva o fruto proibido a ele para comer, e Deus tinha dado ordens a ele de que poderia comer de todos os frutos do jardim lá do Éden, mas e daquele fruto do bem e do mal. Então o Senhor, Deus disse, Gênesis capítulo 2, versículo 17, 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E este homem, ele foi colocado, Adão e Eva, eles foram colocados no jardim do Éden. Mas a desobediência de Eva come do fruto induzida pela serpente, que foi a encarnação do diabo, e leva o fruto, e o Adão come, eles são expulsos do jardim do Éden, e como em todos os pecados a consequência, amados. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos a tentação de Eva. Em Gênesis capítulo 4 está relatado sobre o primeiro homicídio, como consequência da desobediência, em que Caim, filho de Adão e Eva, mata o seu irmão Abel. Porém, mais tarde, Adão e Eva se coabitam, se relacionam e geram a Sete. É um filho que eles colocam o nome de Sete, e por sua vez Sete
coabitando com a sua mulher, gera a Enos, e aí em Enos se começa a invocar o nome do Senhor. Aí vem a descendência toda de Enos. Em Gênesis capítulo 5, nós vemos que Lameque ele gera a Noé, e Noé gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Noé foi aquele que Deus usou, que tinha um coração segundo o coração de Deus, que Deus usou em meio a um mundo perverso, a um mundo desobediente, transgressor de Deus, da palavra de Deus. Deus usa Noé para construir a arca, mas quando Noé sai da arca, tem no seu coração o desejo de plantar uma vinha. Ele planta esta vinha e com isso os seus filhos, ele se embebeda, ele vai para estar dentro da sua tenda nu, pelado, ele planta a vinha, ele bebe do fruto da vinha, ele se embebeda, e o seu filho Cã o vê bêbado, vai e conta lá fora aos seus irmãos, e quando os seus irmãos vão de costas com a capa e cobrem a nudez de seu pai, mas quando seu pai sabe, ele retorna à lucidez, ele amaldiçoa ao seu filho Cã e a toda a sua descendência. E daí, irmãos, nós vemos que aí Deus, em Gênesis capítulo 8, versículos 20 e 21, ele diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Portanto, Deus vê que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Aquilo ali é oriundo, amados, do pecado original de Adão. É aquele pecado adâmico que nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, por um homem vieram o pecado e a morte, ou seja, por Adão. Por um homem também veio a graça que superabundou o pecado. Por Jesus Cristo veio a graça que superabundou o pecado. Pelo que, como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, ou seja, a lei, ela imputa o pecado, amados. A graça não, a graça é favor imerecido. A graça, ela nos libera do pecado, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos capítulo 10, versículo 5. Mas como a nós nunca foi possível ao homem cumprir todos os quesitos da lei, Tiago capítulo 2, versículo 10. E qualquer que guardar, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E como ao homem não era possível cumprir toda a lei sem tropeçar em algum ponto, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para ser o nosso substituto no cumprimento da lei. Ele foi a encarnação da graça, mas ele esteve aqui neste mundo para cumprir a lei em nosso lugar. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, amados. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus foi a encarnação da graça para nos trazer
nos dá vida e vida com abundância. Aí nós vamos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, ou seja, aquela cédula adâmica, o Senhor Jesus Cristo arriscou na cruz do Calvário aquele pecado herdado de Adão. Todos nós que recebemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que passamos da condição de criatura para filhos e filhas de Deus, a cédula pecaminosa de Adão é rasgada, é cravada na cruz. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Nós nascemos no momento em que nós recebemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquela cédula, aquele pecado de Adão, tanto que a criança, ninguém precisa ensinar ela a fazer o errado, tem que ensinar ela a fazer o certo, porque ela já nasce, a criança nasce com a tendência ao pecado de Adão. Mas quando recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, a cédula adâmica é rasgada. Olha aqui, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ou seja, Jesus ele foi para a cruz do Calvário em nosso lugar, ele tomou sobre ele os nossos pecados, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós que o recebemos e confessamos com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele crava aquela cédula adâmica na cruz, aquele pecado original de Adão. Nós somos livres deste pecado e nós passamos a andar em novidade de vida como nova criatura, conforme nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não temos que andar mais debaixo da lei, porque a lei é maldição, conforme nós já vimos em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, fuja da lei, fuja dessas denominações que misturam lei com graças, para se livrarem do pecado original de Adão, para se livrarem da maldição da lei. A paz de Cristo para todos, um bom dia em nome de Jesus.